Olá pessoal, meu nome é Carlos Martins, eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá, e hoje vamos tratar de um assunto que é uma pergunta bem comum de pessoas que chegam aqui no Canadá, não só de brasileiros, todo mundo que chega aqui de outro país, eles questionam: estou trabalhando num survival job, seja ele de cleaning, seja ele trabalhando no Tim Hortons, no McDonald's da vida, devo colocar essa experiência no meu resume? Bom, a minha resposta para você é depende. Depende por quê? Porque, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que em recrutamento nada é preto no branco. Não existe uma resposta muito bem precisa para as coisas. Então você vai ter alguns recrutadores que dão preferência para coisas do tipo hobbies em seu resume, e já tem outras pessoas que vão simplesmente ignorar e acham aquilo dali um tremendo desperdício de espaço de um resume ou perda de tempo. Como a gente pode definir se aquele survival job deve entrar ou não no nosso resume ou no nosso perfil do LinkedIn? Bom, algumas coisas para levar em consideração aqui em relação a essa decisão. A primeira delas é: faz muito tempo que você está trabalhando nesse tipo de emprego? Se a resposta for sim, e aí obviamente quando eu falo muito tempo seria algo mais de 6 meses, então eu diria que pode ser uma decisão sensata de colocar essa experiência no seu resume. E como é que você vai tirar proveito dessa experiência se ela não é relacionada com a sua área? Bom, tem uma coisa que a gente chama aqui no Canadá que são as transferable skills, ou as habilidades que podem ser transferidas de uma experiência para outra. Mesmo que você esteja trabalhando em um ambiente como é o caso do Tim Hortons, ou até mesmo como cleaning, ou como cleaner, no caso, existem atitudes dentro desse ambiente de trabalho que são muito bem vistas em qualquer outro tipo de trabalho. Então, por exemplo, a sua pontualidade, a sua capacidade de trabalhar sob pressão, porque trabalhar como cleaner, trabalhar como, um atendente do Tim Hortons, por exemplo, isso demanda muita paciência, muita disciplina para poder, obviamente, entregar o produto da forma como se deseja, né? Se você estiver realmente fazendo um trabalho bem feito. Então, esses são skills que você pode, obviamente, estar utilizando, vamos dizer que você é um engenheiro, são skills que você pode estar utilizando no seu dia a dia como engenheiro. Quando alguém te questionar, por exemplo, você consegue trabalhar sob pressão? Aí você vai dizer assim: cara, eu estava trabalhando na Tim Hortons, você sabe o que é acordar às 4 horas da manhã e seguir instruções, e ter o café quente, e ter o cara no drive-thru, e ter que entregar tudo em questões de segundos. É muita pressão, é muita disciplina, controle de qualidade, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você pode provar isso só com aquele empreguinho que estava te pagando um salário mínimo. Um exemplo que eu gostaria de dar, um comentário, é de um bate-papo que eu estava tendo com um CEO de uma empresa de Guelph chamada Denby. Se você for em qualquer loja de eletrodomésticos, você vai encontrar aqueles ar-condicionados portáteis ou micro-ondas, tem vários que são da marca Denby. Então eles são baseados em Guelph, e eu estava conversando com o CEO, Jim Mastil, e quando a gente por um acaso começou a falar sobre contratar pessoas, contratar gente em subemprego ou survival jobs, e ele falou assim: olha, eu prefiro contratar um engenheiro que está trabalhando para, vamos dizer de novo aí, a McDonald's ou uma Tim Hortons, porque eu sei que é um trabalho duro, um trabalho que vai exigir muito dele, do que um engenheiro que está há 1 ano sentado em casa esperando o emprego ideal. Veja, essa é a visão de alguém que é CEO de uma empresa, contrata, toma decisões. Pode ser que outras pessoas, como eu falei, nada em recrutamento é preto no branco, mas podem ter outras pessoas que vão olhar aquela experiência e não ver nenhuma conexão dessa experiência, né, que você está tendo do survival job com a experiência nova que você está aplicando. Então, isso é uma decisão, primeiro, sua, se você vai utilizar essa experiência ou não, tendo em mente essa questão de que várias dessas skills que você está utilizando no survival job podem ser transferidas para o seu novo, para a sua carreira, né, que realmente você está querendo trabalhar. Agora, tudo isso vai depender da maneira que você coloca
no seu currículo durante a sua entrevista, na sua cover letter. Se você consegue fazer uma conexão dessas skills que você estava utilizando no seu trabalho anterior, nesse survival job, para aquele emprego que você está trabalhando, então, ó, vá em frente e coloque isso no seu resume, porque muitas vezes vários recrutadores vão valorizar e hiring managers vão valorizar demais a atitude das pessoas que passam por esse tipo de coisa. Você está vindo de um país diferente, começando a sua vida do zero, conseguir um emprego, seja lá qual foi o emprego, para poder pagar as contas. Então muita gente vai ver isso como uma atitude muito positiva de sua parte. Tá? Então, novamente, não quer dizer que todos vão ver da mesma forma, mas o que a gente está mirando são aqueles empregadores que vão olhar para a gente e ver que nós temos um diferencial a entregar para a empresa. A gente nunca, isso é uma coisa que tem que ser deixado muito claro, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A gente vai ter que agradar aquelas pessoas certas que vão olhar para a gente e ver o valor que a gente pode entregar para a empresa. Okay? Então, isso daí é uma coisa que você tem que levar em consideração. Você consegue fazer essa transferência dessas habilidades, dessa experiência para o job que você está aplicando? Se sim, então manda bala. Não existe nenhuma vergonha em ter um survival job aqui no Canadá. Se você entrar no LinkedIn de várias pessoas, e isso daí é um trabalho que eu faço todo dia, você vai ver que tem hoje pessoas em cargos de gerência, como hiring managers e tal, e a primeira experiência do camarada foi trabalhando de garçom, por exemplo, em algum restaurante, que muita gente começa a sua vida profissional trabalhando em restaurantes, que é onde eles conseguem fazer uma graninha para poder passar as férias e tal. Então isso não é uma vergonha que você tem ou que você terá ao divulgar isso no seu LinkedIn ou no seu currículo. Obviamente que mais na frente, você conseguindo o seu emprego, depois passando para um outro e tal, aquela experiência pode ser deixada de lado porque agora ela já não vai influenciar tanto. Mas se ela é uma coisa muito recente, utilize-a de forma que venha a destacar a sua atitude positiva em relação ao seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto, um vídeo que tem aí um comentário sobre algo que muita gente tem dúvida em relação ao que fazer. Então eu espero que tenha esclarecido aí para que você possa tomar a decisão mais adequada para a sua realidade. É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e segue o canal para dar aquela força. Até mais, tchau, tchau!